Ora bem, muito boa tarde a todas e a todos, em nome da Associação. As nossas boas-vindas, portanto, em nome da Associação Yuri Gagarin, para esta sessão comemorativa dos acontecimentos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, portanto, sobretudo, centradas sobretudo em Stalingrado. Portanto, os nossos agradecimentos aqui à mesa, com Gustavo Carneiro, Luís Carapinha e Coronel Batista Alves. Agradecemos a vossa presença, o vosso interesse, e eu começarei por fazer uma breve referência aqui ao seguinte. Dentro de dias, isto é, de umas semanas, vai-se comemorar o 9 de maio, que é portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial, como penso todos sabemos aqui, ficou na União Soviética, sobretudo nos povos que constituíam a URSS, como a Grande Guerra Patriótica. Ela foi uma guerra muito especial, foi grande, de facto, porque envolveu uma dimensão como nunca tinha ocorrido na história da humanidade, e no que se refere ao território então ocupado pela União Soviética, começou exatamente pelas terras da Ucrânia, as mais ocidentais, pelas terras da Ucrânia e da Bielorrússia e entre os Estados Bálticos. Ela foi designada pela Grande Guerra Patriótica, ainda hoje é comemorada ou é lembrada dessa maneira, porque na atualidade, portanto, depois do colapso da União Soviética, portanto, há uma parte que é constituída pela Ucrânia, outra pela Bielorrússia e pelos Estados Bálticos, que, portanto, estão separadas da Rússia. Mas, na altura, já estavam, portanto, a invasão nazi deu logo na ocupação desses espaços, e, portanto, foi exatamente depois a mobilização do patriotismo e do nacionalismo russo que se opuseram, de facto, àquilo que veio a verificar-se ser a barbárie nazi. Esta guerra teve estas características especiais. Houve todo, no que a União Soviética de então respeitava, houve uma grande um conjunto de estruturas, todas as estruturas essenciais, políticas, administrativas e económicas, foram sendo retiradas para o interior, até aos Urais, e daí foi organizada, de facto, a defesa da pátria. Houve uma dimensão humana nesta guerra como nunca tinha havido. De facto, aquilo que se processou sempre ao nível dos milhões de pessoas. Foram milhões os que morreram, dezenas de milhões, isto impressiona-nos, mas era assim. Foram milhões os que sofreram a ocupação, foram milhões os que vieram trabalhar, os chamados Ostarbeiter, os trabalhadores de leste, que foram obrigados pelos nazis a vir
para o Ocidente trabalhar na Alemanha. Foram milhões os que estiveram nos campos os campos de prisioneiros políticos, os campos de internamento. Foi tudo a esse nível. Ainda hoje, as leituras que podemos fazer, ou os filmes que podemos ouvir sobre isso, nos impressionam muito. Muito, sobretudo, esta dimensão humana desta guerra foi de facto impressionante. Os que morreram, 1/3 da população de Leningrado morreu. 1/3. É impressionante. Tudo foi assim. Nós vimos aqui há tempos, a nossa associação teve alguma intervenção nisso, na apresentação de um filme chamado Sobibor, do que foi a barbárie nazi na Bielorrússia. Foram mais de 600 localidades, incluindo cidades, desde cidades a aldeias, que foram pura e simplesmente arrasadas, liquidadas. É qualquer coisa de impressionante. E tudo isso foi filmado, essencialmente filmado. Filmado por quem? Filmado por, também do lado soviético, mas também dos alemães. Os alemães tinham esta característica, tomavam nota de tudo o que faziam. Isso depois acabou por se voltar contra eles e houve provas, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, que foram exatamente as provas que eles próprios tinham feito e tinham produzido, ao nível de filmes, de documentários, de anotações, de diários, tudo isso. De modo que esta guerra teve também esta característica. Foi uma guerra onde houve muita informação desde o princípio. Bom, mas de qualquer modo, do que sobrou de tudo isto, foi, portanto, toda a mudança que os próprios territórios, a própria política, a geopolítica que nelas se verificaram, portanto, e realmente ficou-nos esse exemplo do que a barbárie, daquilo que a barbárie pode levar quando de facto a humanidade perde a cabeça, ou uma parte da humanidade perde a cabeça e faz aquilo que foi feito, sobretudo por essa violência completamente desatinada que foi a partir de 1939 e aqui concretamente a partir depois de junho de 1941 naquela parte. Bom, portanto, os nossos amigos hoje vão falar sobre esses temas, com pequenas intervenções. Depois poderá haver intervenções portanto, da assistência e trocaremos impressões sobre isso. Neste caso, teremos de gerir com algum cuidado o tempo de que dispomos, e eu agradecia, portanto, depois nas intervenções da parte, sobretudo da assistência, que, portanto, sejam concisos e, portanto, que de maneira a aproveitarmos da melhor maneira possível o tempo de que dispomos. Queria agradecer mais uma vez, portanto, a disponibilidade do Clube Estefânia para com as dificuldades que, portanto, por agora, pelo menos se vão verificando, mesmo no nosso país, de conseguirmos obter uma informação tanto quanto possível isenta, ou pelo menos com o contraditório, relativa a todos os interesses que são muitos e as perspectivas que são muitas também sobre este problema. Portanto, a palavra começava aqui com o Gustavo. Obrigado, boa tarde a todos. A mim cabe-me fazer um bocadinho a memória, digamos, histórica deste período. Até porque a história é um campo de luta ideológica como outros, né? É um campo de luta ideológica muito, muito forte e hoje em dia
particularmente violento e descarado. A história que é feita pelos vencedores, pelos dominantes, não é? Portanto, a versão da história que triunfa é a de quem domina ideologicamente a sociedade e tem como objetivo fundamental legitimar o presente. É? Portanto, por exemplo, o 25 de Abril, não é? Todas as teses do 25 de Abril como evolução e não revolução, a ideia de que a ala liberal, de que o que era suposto era a construção de uma democracia liberal, burguesa, igual a todas as outras, e que isso unia alguns setores que tiveram na Revolução com os setores da ala liberal, e depois há ali uns chatos pelo meio, que fazem ali umas confusões a meio e tal. É uma versão que está a ser hoje em dia está a ser passada. E sobre a Segunda Guerra Mundial, o apagamento do papel decisivo dos comunistas, né? O papel que os comunistas, quer da União Soviética, quer das organizações de resistência por todo o mundo, tiveram, o apagamento do papel da antiga União Soviética, portanto, inserida no objetivo de cerco e de ataque à Rússia, e a sobrevalorização do papel dos aliados ocidentais, que tiveram o seu papel, mas não tiveram de forma nenhuma o papel decisivo, que legitima, por exemplo, a presença norte-americana na Europa, ainda hoje, quase 80 anos depois, ainda é porque os americanos é que libertaram a Europa e tal, portanto faz sentido estarem aqui, caso contrário, não fazia muito. A outra questão fundamental desta guerra, como todas as outras, é perceber a sua natureza, como é que ela surgiu. E esta guerra tem uma característica que tem no fundo duas naturezas muito, muito fortes que se interrelacionam. Por um lado, é uma típica guerra interimperialista entre blocos imperialistas pelo domínio de colónias, matérias-primas, etc. E, por outro lado, é uma guerra de todo o campo capitalista contra o campo socialista e o movimento operário. A explicar a guerra temos, por exemplo, as condições impostas aos vencidos pelas potências triunfantes na Primeira Guerra Mundial, portanto, a humilhação da Alemanha, o esmagamento da Alemanha, por exemplo, a crise do capitalismo de 1929 e o recurso ao nazifascismo para esmagar o movimento operário, o ascenso revolucionário, que, a seguir à Primeira Guerra Mundial, teve lugar um pouco por toda a Europa, com o desfecho particularmente destacado na Rússia com a Revolução de Outubro. E, portanto, o Tratado de Versalhes, que se segue à Primeira Guerra Mundial e a seguir os acordos de Washington, impôs penalizações severas à Alemanha. O Hitler chamou-lhe paz ditada por bandidos. E, portanto, não tardou muito, né, como era, aliás, expectável por quem olhasse as coisas de certa forma, não tardou muito até que o status quo imperialista de Versalhes fosse desafiado. Por um lado, pelas potências derrotadas na Primeira Guerra Mundial, particularmente a Alemanha, e também por outras que, tendo estado no campo dos vencedores, não ganharam particularmente muito com isso, nomeadamente a Itália e, sobretudo, o Japão. A ascensão do nazifascismo não foi uma exclusividade alemã, foi um pouco uma realidade imposta pelo capital em toda a parte considerável da Europa e, portanto, explica-se, por um lado, pelas humilhantes condições impostas pelo Tratado de Versalhes e também pela Grande Depressão que seguiu ao crash da Bolsa de Nova Iorque. Dizer que a Alemanha, a recuperação económica da Alemanha estava muito assente em capitais norte-americanos e, portanto, a crise económica e financeira iniciada nos Estados Unidos teve um impacto muito forte em todo o mundo capitalista, particularmente na Alemanha. Alguns exemplos: entre 29 e 32 a produção alemã caiu 50%, as falências sucederam-se e em finais de 1930, 6 milhões de trabalhadores estavam desempregados. E, portanto, o discurso nacionalista, racista, xenófobo, anticomunista que o Hitler e os seus parceiros vinham fazendo
sem grande sucesso, sendo em alguns momentos até gozados e ridicularizados, começa a ganhar mais audiência. Mas também não sejamos ingênuos, não ganhou audiência só por si. Ganhou audiência porque, a partir de certo momento, há uma aposta clara de setores do capital alemão, de setores financeiros e industriais, que apostam no partido nazi para levar para a frente o seu programa militarista, xenófobo, anticomunista, etc. E, portanto, a marcha até ao poder do partido nazi foi acompanhada, possibilitada e financiada pelo estreitamento dos laços do partido nazi com os monopólios alemães, ou pelo menos com parte considerável deles. E, portanto, mas os apoios ao partido nazi e ao fascismo em geral não são só internos. Portanto, há todo um conjunto de cumplicidades de setores das chamadas democracias ocidentais apostadas em virar a máquina de guerra nazi contra a União Soviética. Estava escrito no Mein Kampf que o objetivo de vida era aniquilar o comunismo e, portanto, houve desde o princípio apoios muito fortes para este objetivo. Por exemplo, há um conjunto de elementos que levam aí. Por exemplo, a forma passiva uma forma, enquanto cumplicidade, naturalmente, como a Alemanha se rearma sem que ninguém, estando proibida, sem que ninguém faça nada para o travar, a entrega da Checoslováquia, dos Sudetas e o desmembramento da Checoslováquia, empurrando os alemães para leste, o abandono da República Espanhola à sua sorte, sob a capa da neutralidade. Alemães e italianos estavam em Espanha a combater, enquanto franceses e britânicos falavam de neutralidade e do respeito estrito pela neutralidade, etc. E, para não falar depois também de outro conjunto de apoios, por exemplo, nos campos de concentração, o controle lá dos presos e tal, a IBM está, portanto, colaborou fez negócio, digamos assim, com isso. Portanto, até começar a guerra, há claramente uma tentativa de empurrar a Alemanha contra a União Soviética, eles que se matem e a gente depois assume sobre aquilo que sobrar, a gente reina. Depois de começar a guerra, a coisa não muda assim tanto. Portanto, havia a promessa franco-alemã de declarar guerra à Alemanha em caso de invasão da Polónia. A Polónia é invadida, a guerra é declarada e durante quase 9 meses não há combates. Portanto, há uma declaração de guerra, não há combates. No julgamento de Nuremberg, o chefe das Forças Armadas alemãs disse que só foi possível fazer o que fizeram porque, diz ele, 110 divisões francesas e britânicas no continente mantiveram-se inativas perante 25 divisões alemãs. Portanto, podia ter sido resolvido ao início, mas a intenção foi lançá-los contra a União Soviética. O Estado-Maior alemão não daria propriamente a dormir, para não sofrer do que sofreu na Primeira Guerra Mundial, de ter que combater em 2 frentes, resolveu primeiro limpar e salvaguardar a frente ocidental, ocupando a França, ocupando a Bélgica, etc., tentando invadir a Inglaterra, não conseguiu, mas manteve-a ali, né? Para depois, finalmente, em junho de 1941, virar-se para a União Soviética. Junho de 41, dá-se pela primeira vez, a Guerra Relâmpago, portanto, aqueles quilómetros, não sei quantos, agora os números não sei, mas não sei quantos, média de não sei quantos quilómetros diários de avanço, sem nada que se parecesse com resistência efetiva, trava logo no primeiro dia, na fortaleza de Brest, é tomada, sem dúvida, mas a velocidade de avanço vai abrandando até que a primeira derrota alemã é sofrida na União Soviética, às portas de Moscovo.
e depois, pronto, continua a haver um conjunto de batalhas, até que chegamos à batalha que nos traz aqui hoje, que é Stalingrado, que tinha, no fundo, um interesse estratégico muito grande, para além do valor simbólico, não é? Leningrado, Moscovo, Stalingrado, com o valor simbólico, havia toda a queda de Stalingrado permitiria dividir a União Soviética, isolando o centro do sul, permitiria aos alemães apoderarem-se do Volga, por onde seguia uma boa parte dos abastecimentos das tropas soviéticas, e ao mesmo tempo abrir caminho para o Cáucaso, para a Ásia Central e para os seus valiosos recursos minerais. Portanto, era uma batalha decisiva. Né? Não é por acaso que veio uma ordem do Estado-Maior Soviético, em julho de 42, que diz: o tempo da retirada acabou, nem mais um passo atrás. Portanto, dali não podiam passar. E, portanto, se até ali houve resistência encarniçada, algumas vitórias, o abrandamento completo do avanço alemão, ao ponto no diário do Goebbels haver um conjunto de confissões, claro que não divulgava, o discurso era: vamos para cima deles, isto está a ganho e tal, mas um conjunto de apontamentos no diário do Goebbels, a dizer, isto é mais difícil do que a gente pensava. Os vermelhos, lá como é aquela expressão que ele usa, soube mobilizar o povo, etc. Não sei o quê. Continuavam com a confiança de que iam ganhar, mas com conjunto, mas cada vez com mais baixas e com menos progressão. Em Stalingrado, com esta batalha extraordinária, maior batalha da história, penso que terá sido, há de facto, começa a inversão da guerra, depois há a derrota, a vitória em Kursk e a guerra vira definitivamente o seu curso. E, portanto, agora, voltando às imagens da história, o que nós vemos sempre é a questão do dia D, do desembarque da Normandia, como o ponto de viragem, o dia em que Hitler perdeu a guerra, etc., dá-se em junho de 1944. Portanto, quando há o dia D, que teve o seu papel, naturalmente, lá está. Não é por acaso que a abertura da segunda frente era reclamada há muito tempo, portanto, claro que tem o seu papel. Agora, a União Soviética continuou a combater contra quase 80% das tropas alemãs. Portanto, apesar de ter, antes eram 90%, né? Portanto, apesar desta segunda frente, que é importante, é só em junho de 44. Junho de 44, portanto, claro, teve o seu papel, terá antecipado, seguramente que antecipou o desfecho da guerra, não haverá, digo eu, dúvidas em relação a isso, mas o que é facto é que já a guerra estava, já se tinha invertido o sentido da guerra, o território soviético estava praticamente libertado, as orações de resistência animadas por estas vitórias já estavam a desferir também grandes golpes na retaguarda do inimigo, e, portanto, há também outro mito histórico, né, de dar uma sobrevalorização, exatamente para justificar quem ganhou a guerra fomos nós, digamos assim. No fundo, todas estas questões têm a ver com a história. Para não demorar muito mais, este avanço soviético, que depois tem, a partir de janeiro de 45, um novo impulso, uma nova força, que acabou no início de maio em Berlim, portanto, a libertação de 11 países, de 100 e não sei quantos milhões de pessoas pelas tropas soviéticas. O papel que teve na vitória os comunistas, tanto o Exército Vermelho da União Soviética como as organizações de resistência, deu ao pós-guerra um caráter diferente do que tinha tido o primeiro pós-guerra. Portanto, é um pós-guerra em que, por exemplo, na Europa, conquista-se aquilo que ainda hoje está a ser destruído em muitos sítios. Os sistemas de educação pública, os sistemas de saúde pública, os direitos laborais, portanto, tudo isto é resultado do caráter democrático e progressista da vitória na Segunda Guerra Mundial. E, se formos para o resto do mundo, a derrocada dos impérios coloniais tem esta marca, né, do papel
que a resistência popular que os comunistas e outras forças progressistas tiveram na vitória na Segunda Guerra Mundial. Este caráter libertador, a Guerra Fria foi a forma que o imperialismo encontrou para travar este ímpeto libertador. Portanto, com a imposição, com a criação de um bloco político-militar, né, portanto, com a quebra da unidade antifascista que resultou da Segunda Guerra Mundial e, no fundo, retomando abertamente objetivos que já vinham de trás e que tiveram que ser dissimulados naquela fase final da guerra, né? Portanto, a imposição da Guerra Fria, a criação da NATO, a intervenção na Grécia contra o governo progressista, progressista não, os comunistas estavam no poder, a guerra na Coreia, a guerra no Vietnã, todo o bloqueio e toda a violência na China para impedir a revolução e para esmagar a revolução. Portanto, tudo isto também são estas duas marcas que são estes dois movimentos contraditórios que marcam o pós-Segunda Guerra Mundial. Foi de facto um período de grandes avanços, até na luta pela paz, né? Depois houve a tragédia o massacre de Hiroshima e Nagasaki. Estamos a falar do puro massacre de centenas de milhares de civis. É disto que estamos a falar. Aliás, a bomba atómica tem como objetivo matar civis, arrasar cidades. É isto, né? No fundo é isto. Mas no pós-Segunda Guerra Mundial há de facto um grande avanço das forças da paz, das forças do progresso, que levam desde dos avanços que já referi até a uma certa à imposição de travões onde o imperialismo a conseguiu ir. Portanto, houve de facto momentos de travagem. Com o fim do Bloco Socialista, com o desaparecimento da União Soviética, há um desequilíbrio profundo, há um desequilíbrio súbito. Houve quem acreditasse, ou tenha dito que acreditava, ou tenha-nos tentado fazer acreditar que com o fim da chamada Guerra Fria haveria qualquer coisa com uma paz universal e a concórdia, etc. Foi uma ideia muito, aliás, que até houve do campo que não devia embarcar nisto, quem o tenha feito, pelo menos nas palavras. O que se vê é o oposto. O que se vê é precisamente o imperialismo de mãos livres. Desde a desregulação do trabalho, da privatização da educação, da privatização da saúde, etc., ou menos da tentativa, depois também há resposta, há resistência, como é natural, a NATO, por exemplo, e os Estados Unidos de mãos mais livres, num primeiro momento, para tentar impor o seu domínio à escala planetária. E houve a questão, por exemplo, da NATO, que pela sua própria lógica que presidiu àquilo que eram os seus objetivos apregoados, porque na verdade não era isso, não faria sentido, porque era uma organização militar para defender o mundo livre, apesar do Portugal, que ainda na altura com o Tarrafal aberto, ter feito parte, a Organização de Defesa do Mundo Livre contra a ameaça comunista desapareceu, e a NATO não só não desapareceu, como, violando todos os compromissos, passou da Alemanha à Estónia, Letónia e Lituânia, e com a perspectiva de continuar. A paz universal prometida teve na Guerra do Golfo, na Guerra da Jugoslávia, na Guerra do Iraque, na Guerra da Somália, na Guerra do Afeganistão, e podemos continuar. Não é? E, portanto, é este desequilíbrio muito forte que leva, de facto, ao período em que hoje estamos, com mais alguns desenvolvimentos, que deixo agora ao Luís continuar. Não, podes continuar. Não. Caras amigas e amigos, os organizadores desta iniciativa, os companheiros prezados na mesa, colocaram-me a tarefa de, em 10 minutos, falar das mudanças nos últimos 10 anos. É uma tarefa inglória. É uma tarefa inglória, e eu acho que, face a essa tarefa, a volta ao mundo em 80 dias é um luxo, não é? Mas pronto, eu iria tentar corresponder com umas pinceladas muito, muito grossas mesmo. O Gustavo falava-nos há pouco
da história como um campo de batalha ideológica. E nós hoje estamos aqui para assinalar esta data emblemática, insigne, e é hoje precisamente, os 80 anos são hoje, que se cumprem, da vitória da União Soviética, do Exército Vermelho na Batalha de Stalingrado. E a pergunta que se coloca é: esta manipulação, esta guerra ideológica que tem como objeto também a história, também se faz por reescrita da história, faz por manipulação da história e faz também por silenciamento e omissão. E eu pergunto-me, hoje alguém na comunicação social de referência, na comunicação social dominante, alguém se lembrou desta data? Provavelmente lembrou-se, eu não tenho a revista completa de imprensa, mas eu vi um dos diários de referência que não trazia uma linha sobre isso. Calculo que os outros vão pelo mesmo padrão. E esta é a realidade que nós enfrentamos. Olhando para aquilo que são os últimos anos, a última década, nós, é claro que podemos fazer esta abordagem com diversas formas, através de diversas dimensões, convocando diversos sedimentos, olhando para regiões, olhando para temas. Não vamos poder fazer nada disso nestes 10, 15 minutos em que eu me vou tentar dar ao luxo de fazer a mancha. Eu acho que o ponto de partida, e é um ponto de partida que toma como base os fatores de inércia, é a crise do sistema capitalista, é a sua estagnação, o seu processo de estagnação, é a sua crise económica. Nós, nos últimos 10 anos, não recuperámos daquilo que foram os efeitos da grande recessão de 2007, 2008. Lembremos-nos que antes de vivermos uma nova, que foi a da pandemia, aquela que já foi há uns 15 anos, 2007, 2008, foi a maior desde os tempos da Grande Depressão, aqui lembrados há bocado com o crash da Bolsa em 29. E depois tivemos, uns anos depois, e numa altura em que isto é que é o fato que deve ser sublinhado, numa altura em que não se deu a recuperação completa a níveis pré-crise, e estou a falar ainda da crise de 2007, 2008, e numa altura em que já se estava a assistir a uma muito proeminente desaceleração económica e uma tendência a taxas de crescimento anémico, nós temos a crise pandémica que passa a ser a maior quebra económica desde a Grande Depressão dos anos 20. Portanto, ainda mais grave nos seus efeitos do que aquela que teve lugar em 2007, 2008. Portanto, aqui temos, tudo isto, todo este movimento, toda esta dinâmica, que é uma dinâmica que corresponde aos profundos constrangimentos e dilemas que se colocam à revalorização do capital. E o sistema tenta responder a esses grandes constrangimentos. Tudo isso nos leva depois àquele quadro que nós conhecemos, nos planos económico, político, social, tecnológico, ambiental, e que passa por desenvolvimento desmedido das desigualdades, a polarização social batendo recordes de ano a ano, e depois temos os relatórios anuais da Oxfam que vão registando isso, claro, e que nos vão também convocando para saídas dentro das baias do sistema, um problema de redistribuição fiscal, portanto, não se vai à essência da questão. Temos também tudo o que é a crise, a macerada crise política do sistema de democracia representativa, nas metrópoles do sistema, nos pontos avançados, nas potências mais desenvolvidas que dão rosto ao capitalismo, verificando-se aquilo que é a emergência da extrema-direita, todos os impasses em torno daquilo que é
vias de obscurantismo, promoção de forças neofascistas. Portanto, temos no plano das relações internacionais também as saídas pela corrida armamentista, a desestabilização, e aí, portanto, e poderíamos continuar aqui a dar outros exemplos. E aí entramos naquilo que é continuidade versus ruptura. E os últimos anos aquilo que nos colocam é uma situação em que ainda há pouco, antes de começarmos esta sessão, o Gustavo falava da aceleração da história. E aquilo que nós estamos a ver nos últimos anos, e agora com muita claridade, agora no último ano, neste ano 2022, mas isso é que entramos numa fase de profunda turbulência, numa fase explosiva, em que já não podemos só falar de evoluções e modificações e mudanças quantitativas, mas também como rearranjos qualitativos. E eles estão a decorrer neste preciso momento. Entramos numa época, numa fase, digamos assim, que pode durar décadas, em que as feridas estão expostas, são fraturas abertas, que estão expostas, e está-se a decidir realmente aquilo que é os contornos da nova ordem mundial. Sendo que as potências imperialistas tendem e tentam a todo custo resistir àquilo que são mudanças inevitáveis, a contrariar mudanças que são inevitáveis. Há uma rearrumação de forças no plano global. Ela tem vindo a trilhar o seu caminho paulatinamente e ela entrou numa fase explosiva. Formalmente ela é feita ainda dentro dos limites do sistema, mas ela está a pulverizar, ela está a instabilizar por dentro o sistema. Bastaria dar um exemplo. A China, entre 2000 e 2020, o PIB da China cresce 10 vezes. Em 2000 eram 10 bilhões de yuanes, milhões de milhões. Em 2020 ultrapassou os 100 bilhões de yuanes. Há aqui aquilo que é um crescimento económico, uma economia que está no centro da rearrumação de forças, está no centro daquilo que são as cadeias de valor internacionais, que começou lá baixinho nas cadeias de valor e depois foi subindo na cadeia de valor. Este, só por si, dada a dimensão do país, a sua proeminência na economia mundial, este é um fator de instabilização profundo. Portanto, nós podemos dizer que esta rearrumação de forças no plano económico, estritamente económico, tem a China e um conjunto de países emergentes que depois traçam e que são decisivos para uma dinâmica de várias organizações multilaterais que fazem a sua aparição na história também nos últimos 10, 20 anos, 10, 15 anos. Estou a falar dos BRICS, estou a falar da Organização de Cooperação de Xangai, estou a falar da CELAC, na América Latina. Estou a falar de outras organizações, estou a falar do projeto chinês da Rota da Seda, estou a falar também da União Euroasiática, formada pela Rússia e um conjunto de repúblicas centro-asiáticas, antigas repúblicas soviéticas. Portanto, há uma míriade de organizações multilaterais que faz a sua aparição. E tudo isto é indissociável do papel central desempenhado aqui pela China, que é dirigida por um partido comunista, que tem como objetivo a construção de uma sociedade socialista. Basta ver que a China hoje é a maior potência comercial de mais de 100 países. E não estamos a falar só dos países do chamado terceiro mundo, dos países em desenvolvimento. Estamos a falar de países do centro capitalista. Estamos a falar de países como a Alemanha. Estamos a falar de países como o Japão, como a Coreia do Sul, como a Índia. Pode haver um ano que escapa, mas basicamente o maior parceiro comercial. Estamos a falar de uma relação comercial e económica de grande interdependência com os próprios Estados Unidos, com grandes assimetrias, mas também com uma forte interdependência. Portanto, isto só para dar uma ilustração daquilo que realmente muda num mundo e que faz o mundo mudar. Isto é um exemplo. Num pano de fundo daquilo que é um processo de estagnação prolongado, temos estes desenvolvimentos qualitativos que nos convocam, que nos levam depois a mudanças que já são do plano qualitativo.
E não era preciso haver esta guerra na Europa hoje para podermos tirar essa conclusão. Nós temos visto, em especial ao longo da última década, que a potência imperialista dominante, os Estados Unidos, estão hoje dependentes de uma estratégia exacerbada de tensões, de achincalhamento, de desestabilização, de terra queimada. É neste momento a única estratégia, é a única maneira, eles como que sofrem de uma adição, portanto, há uma dependência desta estratégia, é a única maneira de conseguirem ter minimamente as hostes ordenadas e submissas. E é isso que nós, de uma forma dramática, estamos a ver e vimos em todo o ano 2022. Portanto, é preciso apostar na confrontação, é preciso gizar novos inimigos, é preciso cavá-los bem fundo, é preciso preparar as opiniões públicas, lançar descomunais manobras e campanhas de manipulação para realmente poder justificar a corrida armamentista e aquilo que é o disciplinamento dos aliados. Porque nós não podemos deixar de ver em toda esta dinâmica que um fator sempre presente é a rivalidade no mundo capitalista. Portanto, esta rivalidade é um fator permanente. Portanto, e a maneira dos Estados Unidos conseguirem, como conseguiram agora, no ano 2022, em grande medida dobrar a União Europeia, ajoelhar a União Europeia, é através este agravamento da confrontação. É claro que, e eu não vou falar disso, agora vou-me dirigir para o fim, podíamos falar da América Latina, mas eu não vou falar disso agora. Lembraria apenas que 2023 é o ano em que estamos, 2013 é o ano de há 10 anos. Estávamos a comemorar os 70 anos da vitória em Stalingrado. Portanto, e nestes 10 anos, lembro-me logo, a América Latina foi em 2013 que morreu Hugo Chávez. Precisamente no dia preciso em que fazia 60 anos da morte de Stalin, que era o dirigente supremo durante precisamente os acontecimentos que estamos hoje aqui a comemorar, da União Soviética, portanto, da Batalha de Stalingrado, da vitória em Stalingrado. Ele era o comandante supremo da Stavka, do alto comando militar, o secretário-geral do partido. Mas falando de Hugo Chávez, podíamos vir por aí, portanto, e o que se escreveu, e a água que passou por baixo das pontes sobre os processos progressistas na América Latina. Alguém disse pouco depois, uns anos depois de a morte de Chávez, e face àquilo que foram as maiores sanções alguma vez aplicadas contra a Venezuela, que estão ao nível hoje, mais ou menos, do bloqueio que há 60 anos é aplicado contra Cuba, alguém, extrapolando isto para toda a América Latina, falava de uma mudança de ciclo, de um fim de ciclo. 2013, 2015, 2015. A Argentina mudou à direita, depois vieram... Mas eu não vou falar sobre isso. Hoje, essa história da mudança de ciclo na América Latina já é... Passaram só 3, 4 ou 5 anos e isso já está para trás. Como para trás também ficou aquela solene intervenção do John Kerry, quando ele, na altura ainda secretário de Estado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, quando ele anunciou que o fim da doutrina Monroe. Portanto, nós vamos deixar a doutrina Monroe para trás. Porque a correlação de forças a isso o impelia. E passado 2 anos chegou outro senhor a dizer, não, a doutrina Monroe está mais viva do que nunca. Viva a doutrina Monroe. E para quem não sabe, a doutrina Monroe é a doutrina que legitima a transformação de todo o subcontinente americano no pátio das traseiras dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano. Mas não era sobre isso que eu iria terminar. Eu gostaria de terminar, apesar de tudo, eurocentrismo à parte, na Europa. E os últimos 10 anos mostram-nos bem essa evolução, quando eu há pouco dizia que é preciso desenhar o inimigo. Esse inimigo começou a ser desenhado na Europa através daquilo que é o elo mais fraco na relação, visando a Rússia. Há todo um processo que nos leva àquilo que estamos hoje a assistir, dramaticamente, tragicamente, porque é uma tragédia.
Reparem, há 80 anos temos os povos da União Soviética juntos a lutar contra o invasor nazi e a ajudar a libertar a humanidade do perigo do nazifascismo, que era um perigo real. Portanto, eles são verdadeiros libertadores. E hoje vemos uma guerra com elementos também fratricidas, em que dois povos que tiveram várias décadas juntos no mesmo país e que têm um passado comum de séculos, com tensões, com combates, mas também com muita cooperação e com um destino comum talvez predominante, hoje estão divididos. Portanto, e há uma guerra que os divide, que os impele um contra o outro. E nós vemos como é que isso é feito através da instrumentalização do ultranacionalismo, do nazifascismo, portanto, tudo o que é o mais retrógrado que se possa imaginar. Portanto, nós vemos que toda esta campanha ela é desenhada. Houve uma campanha de hostilização da Rússia que seguiu todos os passos prévios para que se chegasse depois ao ponto a que se chegou. Foi uma campanha de achincalhamento, de demonização, e estamos a falar da Rússia capitalista. Estamos a falar da Rússia, daquela que surgiu depois de 91. Da Rússia que sucedeu ao derrubo da União Soviética, para a qual os mesmos hoje que demonizam a Rússia apostaram fortemente. No fundo é o poder que eles ajudaram a lá colocar que é hoje alvo de todo este processo de demonização. E assim foi ao longo de toda a última década. Portanto, nós assistimos depois a toda uma míria de factos e factinhos e de campanhas e pequenas campanhas e grandes campanhas. Lembram-se o envenenamento do Skripal, a felinização da política através do Putin como autocrata. E assim começou a partir de 2001, 2002. Eu costumo dizer isto, quando o autocrata, que é um homem do capitalismo, ninguém tenha dúvidas sobre isto, mas quando o chamado autocrata, o poder, avança para a nacionalização da maior empresa privada de petróleo russa, que era a maior empresa de petróleo russo na altura, impedindo a sua fusão com a ExxonMobil, isto foi por volta de 2001, 2002, aí o homem passou, em vez de ter uns olhos em que se via o futuro, em que se via a profundeza do homem, que era assim que Bush Jr. o descrevia, o homem transformou-se definitivamente em autocrata. Portanto, tudo isto teve toda uma fase de preparação. E eu, sem me alongar, gostaria de dizer que nós, nesta situação que temos, hoje isto está como fratura aberta, nós temos uma guerra na Europa, a doutrina hoje oficial de segurança dos Estados Unidos reconhece já como maiores ameaças a Rússia e a China, fazendo a distinção. A Rússia é a ameaça imediata, o fogo que temos que acudir e apagar quanto antes. A China é a grande ameaça estratégica. A China é a única que nos ameaça. A China é a ameaça sistémica, digamos assim. Aqueles que ameaçam a nossa hegemonia mundial. Portanto, é isto que nós, quando vemos esta guerra na Europa atualmente, não podemos desligar daquilo que está a ser desenhado para a Ásia, para o Mar do Sul da China, para Taiwan, para tudo aquilo que é a área que durante muitos anos se chamava Ásia-Pacífica, que agora oportunisticamente se passou a chamar Indo-Pacífico. Stoltenberg teve há dias na Coreia do Sul, portanto os planos estão avançadíssimos, ainda as armas não se calaram na Europa e ainda não se chegou ao clímax desta guerra, infelizmente, e já se está a preparar o passo seguinte que é o passo decisivo. Portanto, eu aquilo que queria dizer, antes de me calar, é que temos que distinguir aqui entre as causas profundas desta guerra, o alargamento da NATO, que já vai agora no sexto alargamento, que é o que está em curso agora, que está pendente de um agrimã da Turquia. Ele praticamente está concluído. Falta só o sim da Turquia, que será sempre uma questão de tempo. Portanto, será uma questão de tempo.
Mas temos o alargamento da NATO que prepara tudo isso, independentemente, nós podemos ver estas coisas no debate, independentemente da Ucrânia estar ou não na NATO. Há uma coisa, a NATO estava na Ucrânia já. Há um falso debate em que se diz, não, nós não pensávamos que a Ucrânia viesse para a NATO, isso não estava previsto para agora. Bom, isso está em conclusões de cimeiras da NATO, nomeadamente na cimeira de 2008 em Bucareste. Nenhuma outra a seguir revogou essa declaração. Mas independentemente disso, a NATO estava cada vez mais presente na Ucrânia. E temos esse acontecimento que está nesta baliza dos 10 anos, que é a Maidan, em 2014. A Maidan, que é o golpe de Estado que muda o destino da Ucrânia e muda os equilíbrios na Ucrânia. Muda. Irreparavelmente. Portanto, e que é um golpe assumido com a chancela dos Estados Unidos, da União Europeia e da NATO. O nosso conhecido Durão Barroso, que era o presidente da Comissão Europeia, contribuiu muito para o exacerbamento da situação que levou ao golpe da Maidan. Ele é um dos grandes instigadores daquele golpe. Um homem que já esteve no retrato dos Açores, lembram-se? Uns anos antes, no retrato dos Açores, aquele sinistro retrato A4, antes do lançamento da guerra do Iraque. Portanto, isto para dizer que todas estas coisas foram feitas à revelia do direito internacional. Mas só agora é que se fala do direito internacional. Não se falou no Afeganistão, no Iraque, na Jugoslávia. Fala-se agora em relação à Rússia. Portanto, há realmente uma manipulação terrível de toda esta situação. Portanto, e é a distinção que tem que ser feita aqui é entre as causas profundas que tornam inevitável esta guerra, que colocaram esta guerra como quase uma inevitabilidade, independentemente da forma e do timing, e aquilo que são as razões próprias de cada ator, e nomeadamente da Rússia. Portanto, há que fazer esta distinção. Portanto, nós, ao estarmos aqui a desmascarar as premissas e as dinâmicas que nos levam à guerra, e colocando o ónus principal da guerra no lado dos Estados Unidos, da NATO, da militarização da Ucrânia, do golpe de Estado na Ucrânia, das características do regime, da ascensão ao poder na Ucrânia de forças com características neonazis, neofascistas, ultranacionalistas. Não estamos com isso a dar o aval àquilo que são o modus operandi e as decisões e até os objetivos, que nem conhecemos totalmente, da Rússia. Portanto, esta distinção tem que ser feita. Sabendo-se que também, e por isso é que tudo isto é tão complexo, que esta situação atual a que chegamos, este embate a que chegamos, esta guerra que está hoje aqui na frente europeia, mas que já se prepara na frente asiática, é uma guerra em que também da qual sairá aquilo que é a ordem mundial. Dela sairão os contornos da nova ordem mundial. Sabendo que os Estados Unidos, o imperialismo, por muito que continuem a insistir, não conseguiram travar a roda da história. Por muito que continuem a insistir num mundo baseado em regras, não conseguirão apagar aquilo que é os alcances do direito internacional, a valência da Carta das Nações Unidas. Portanto, eu ficaria por aqui, porque acho que já passei o tempo e peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Começaria por agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui hoje. Agradecer à Associação Yuri Gagarin. Estamos a assinalar os 80 anos da Batalha de Stalingrado, a mais sangrenta batalha de toda a história da humanidade, que inquestionavelmente ditou a viragem da guerra. Acabou com o mito da invencibilidade do exército alemão e foi determinante para a derrota do nazifascismo e para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas disso já falaram os oradores anteriores, que aproveito para cumprimentar. Por isso, vou fixar a minha intervenção nos perigos atuais de uma nova guerra. Na Segunda Guerra Mundial, como já foi dito,
o mais brutal e sangrento conflito que toda a humanidade já conheceu, morreram cerca de 50, 60 milhões de pessoas. Só aqui, a margem de erro, são 10 milhões de pessoas, o equivalente à população portuguesa. E muitas outras ficaram feridas, estropiadas e traumatizadas. Milhares de localidades foram destruídas e a economia e património cultural dos países envolvidos sofreram danos incalculáveis. Nunca será demais lembrar o maior pesadelo da humanidade, o lançamento das bombas atómicas sobre Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, 3 dias depois, em 9 de agosto. Face a toda esta imensa tragédia, em outubro de 1945 é constituída a Organização das Nações Unidas, criada com o objetivo de prevenir outro conflito internacional. Integrada inicialmente por 53 países, tem atualmente 193 membros efetivos. A manutenção da paz, a solução pacífica dos conflitos, a igualdade entre nações, sejam elas grandes ou pequenas, e a promoção do progresso social tornaram-se elementos centrais das relações internacionais. Perante tão auspiciosos princípios, assumidos pelas potências vencedoras e aceitos de imediato por grande parte dos países, a esperança num mundo melhor e num mundo de paz ganhou força acrescida e os povos lançaram-se à conquista de melhores condições de vida e progresso social dentro de um conceito mais amplo de liberdade e de direitos humanos. Mas cedo se esqueceram os princípios da Carta das Nações Unidas e a sua principal mensagem: preservar a humanidade do flagelo da guerra. Logo em 1949 se inicia o período chamado de Guerra Fria, que é um tipo de guerra, ou melhor, de não guerra, que conjuga dois argumentos principais dos seus doutrinadores: evitar o confronto direto, potencialmente cada dia que passa mais demolidor para ambas as partes e para toda a humanidade, e alimentar a muito poderosa indústria do armamento. Sustentados no poderio económico com que saíram do conflito e no monopólio da arma atómica, os Estados Unidos, juntamente com a Grã-Bretanha, rompem a aliança vencedora da Segunda Guerra e reforçam a sua presença militar na Europa e no Oriente. É então constituída a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ou NATO. Em 14 de maio de 1955 é criado o Pacto de Varsóvia, aliança militar entre a União Soviética e outros países do leste europeu. A procura do equilíbrio militar e estratégico entre os dois blocos conduziu a uma desenfreada corrida aos armamentos, em particular dos armamentos nucleares, colocando o mundo perante uma ameaça permanente de destruição total. A Guerra Fria haveria de terminar em 1989, não deixando este período de ser marcado por vários conflitos armados, dos quais os mais mortíferos foram a Guerra da Coreia, iniciada em 25 de junho de 1950 e que só viria a terminar em 27 de julho de 1953, com a Coreia dividida em duas e com 1,2 milhões de mortos. E a Guerra do Vietnã, iniciada em 30 de abril de 55 e que só viria a terminar em 75 milhões de mortos. Foi também este período marcado pelas guerras de libertação colonial em África. Em 1962, o mundo pela primeira vez ficou à beira de uma confrontação nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, em consequência da instalação em Cuba, por parte da União Soviética, de sistemas de lançamento de mísseis balísticos, em resposta à instalação por parte dos Estados Unidos do mesmo tipo de armamento na Turquia e na Itália. Funcionou a dissuasão mútua.
O mundo respirou de alívio e a vida ganhou, num jogo de equilíbrio do terror que persiste até aos dias de hoje. Entretanto, perante a evidência de que a dimensão dos arsenais disponíveis era excessiva, as potências militares dominantes procuraram estabelecer acordos para a sua redução em número, aliviando assim também os respectivos orçamentos. Em 1968 é assinado o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, envolvendo os 5 países que as possuíam na altura, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e China. Preconizava-se então também o desarmamento nuclear universal, geral e completo. Em 1975 é assinado em Helsínquia, pelos governantes de 35 países, entre os quais os Estados Unidos e a União Soviética, a ata final da Conferência sobre a Segurança e Cooperação na Europa. Portugal subscreveu a ata final de Helsínquia pela mão do então Presidente da República, Francisco da Costa Gomes. Foi o tempo, belo tempo, em que por aqui também se afirmavam os valores da paz. Vivíamos então um sonho do tamanho do mundo, como bem o atesta o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa de 1976, uma conquista da nossa Revolução, iniciada em 25 de abril de 1974. Portugal preconiza a abolição de todas as formas de imperialismo, colonialismo e agressão, o desarmamento geral simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos. E este é o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa. Em 1989, com o fim da Guerra Fria, a situação geoestratégica global sofre uma alteração completa. O desarmamento da União Soviética e a dissolução do Pacto de Varsóvia marcam o início de um novo período. Os vencedores da Guerra Fria, ao invés, como seria expectável, de procederem à dissolução da NATO, consideraram estarem criadas as condições para se lançarem à conquista do mundo e, de forma programada e determinada, estendem o seu poderio, agora sem adversário, vencendo a resistência daqueles que não se submetem aos seus interesses. São muitos os países alvo de todo o tipo de ingerências e mesmo de guerras de agressão, como são exemplo o desmantelamento da Jugoslávia, o ataque à Sérvia, ao Afeganistão, ao Iraque e à Líbia. Entretanto, o mundo foi mudando. A Federação Russa recupera do abalo sofrido com a dissolução da URSS e emergem outros polos de poder económico e militar dispostos a disputar a hegemonia do poder militar único. É assim que a Síria resiste até aos dias de hoje com o apoio da Federação Russa e da China. E chegamos à guerra na Ucrânia. O processo começou com um golpe de Estado violento em fevereiro de 2014, por forças nas quais se incluíam os neonazis, apoiados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, contra o presidente eleito da Ucrânia. Em fevereiro de 2022, o exército russo dá início à denominada Operação Especial, que no terreno vai assumindo, dia após dia, as proporções de uma confrontação direta com o exército ucraniano, apoiado este pelos Estados Unidos e pelos seus aliados da NATO. E fomos nós, os ditos ocidentais, que nos mobilizamos nesta cruzada contra a Rússia, aquele povo de onde vêm todos os males do mundo, porque assim o disseram Churchill e Truman nos idos de 49, querendo fazer esquecer
que a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, em grande parte, se deve àquele povo. E por incrível que pareça, este colossal embuste que marcou quase toda a segunda metade do século XX foi agora reabilitado por uma comunicação social acéfala ao serviço de uma estratégia belicista comandada do outro lado do Atlântico. Assinalar a Batalha de Stalingrado tem, por isso, uma importância acrescida, tanto mais quanto a prioridade das prioridades do nosso tempo é travar a perigosa escalada desta nova guerra em curso na Europa. A Federação Russa é uma potência nuclear com um potencial de destruição equivalente ao dos Estados Unidos, que é hoje incomensuravelmente superior ao existente no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ambos os lados sabem que hipótese têm de sobreviver a um conflito total. Nenhumas. Afastada, portanto, esta hipótese absurda, mas assustadoramente real, só nos resta parar este conflito já, que nenhum dos lados pode perder. Parar enquanto é tempo, ou mais precisamente, enquanto há tempo. A paz e o desarmamento são a chave para o novo mundo que todos havemos de saber construir, disse. Muito obrigado pelas vossas intervenções, mas atendendo realmente agora ao adiantado já da hora, o adiantado, isto é, estamos já próximos do fim, pronto, damos como concluídas as intervenções do lado da assistência e agora vamos dar aqui uma resposta, portanto, ao conjunto das questões que foram postas. Eu não vou responder propriamente a nada, né? Pronto, assim, alguns comentários aqui, algumas coisas e, sobretudo, a partir aqui do apelo que o Batista Alves fez há pouco de parar a guerra enquanto é tempo, ou melhor, enquanto há tempo, acho que é uma questão, acho que foi uma questão muito bem colocada e também pegar aqui nesta questão do o que é que vamos fazer. Acho que é uma questão, pronto, é o que todos é de facto a prioridade, como também foi dito. Eu só recordo que no dia 9 portanto, 2 a 8 dias, exatamente, 2 a 8 dias, há uma jornada da CGTP de luta contra, em defesa dos direitos, pelo aumento dos salários, contra o aumento do custo de vida, pela tomada de medidas que defendam as condições de vida dos trabalhadores, o que está também ligado a toda esta questão, né? Portanto, a defesa das condições de vida derivadas do que nos dizem ser as consequências da guerra, né? Mas como aqui foi dito também, não é a guerra que provoca a crise, é a crise que provoca a guerra. Portanto, ao fazermos isto, estamos também a afirmar a paz e a dar uma resposta, né? Portanto, quanto maior e mais expressiva for esta jornada, sobretudo nas empresas e nos setores, onde for o caso, e também na rua, na manifestação de Lisboa, que agora estava aqui a tentar, quando passaram a palavra, estava aqui a ver no telemóvel exatamente qual é a hora, tenho ideia que é 14h30, onde é que é domingo? Domingos? Onde é que está o domingo? Não está. Pronto, a manifestação da CGTP, à tarde, 2 a 8 dias à tarde, pronto, 3 horas, 2 e qualquer coisa, será informado. Portanto, é uma resposta também a isto, porque as coisas não há a guerra lá longe e depois aqui a política nacional, não, as coisas estão intimamente ligadas. E também lembrar que uma semana depois, portanto 2 a 15 dias, às 18 horas, no Largo Camões, realiza-se uma concentração sob o lema Parar a Guerra, Dar uma Oportunidade à Paz, né? Que, entre outras questões, exige e, aliás, realiza-se com base na urgência de algumas questões, nomeadamente parar a confrontação e a guerra, na Ucrânia como na Palestina, na Síria como no Iémen, portanto, parar com a confrontação e com a guerra, pôr fim à escalada armamentista e às sanções, que degradam a nossa vida enquanto outros engordam à custa disto, que a diplomacia e a solução política dos conflitos substitua a ingerência, o militarismo, o uso ou ameaça do uso da força nas relações internacionais, o respeito pela Carta das Nações Unidas, pela ata final da Conferência de Helsínquia e acrescento da Constituição da República Portuguesa, que o governo português não contribua para agravar os conflitos, pelo contrário,
se bata por aquilo que está obrigado a bater-se, porque tem essa obrigação na Constituição, afirmar que todos os povos têm direito à paz, todos, e à sua segurança, todos, e reafirmar as manifestações de racismo, nazismo, xenofobia, fascismo, de onde quer que venham, e promover a solidariedade e a amizade entre todos os povos. Estão marcadas já 7 ações, dia 11 em Viseu, dia 16, 17 e 18 em vários pontos do país. Em Lisboa é dia 16, quinta-feira, às 18 horas, no Largo Camões. A Associação o CBBC lançou o apelo, a Associação Yuri Gagarin já aderiu, a CGTP já aderiu, portanto há um conjunto de associações que estão a aderir, a mobilizar, e portanto que seja uma grande ação, para que não seja possível que se finja que não existiu, que se esconda, que se oculte, para continuar a dar a ideia de que há uma opinião única, que os portugueses estão de acordo com o continuar da guerra e com o agravamento da guerra. É a altura de elevarmos isto ao ponto que não seja possível esconder. Obrigado. Ok. Bom, algumas considerações finais. 3, 4 notas que tentarei serem telegráficas. Em primeiro lugar, eu concordo com esta ideia em torno desta guerra, da qual se assinala dentro de pouco tempo 1 ano. Estamos a assistir a uma campanha de propaganda, de desinformação, uma coisa descomunal. Nós nunca assistimos a uma coisa assim, portanto. Nunca assistimos. Estamos permanentemente em guerra, os Estados Unidos estão permanentemente a fazer guerras, e em nenhuma das outras guerras assistimos a uma coisa deste género. Portanto, reparem, há mais de 1 ano que a lavagem e a campanha é diária. Diária. Portanto, com 10% de opinião livre e 90% de pensamento único. E isto é diariamente. É evidente que, quando refletimos sobre porque é que isto está a ser assim, temos que concluir que há algo de muito importante que está em causa. Para haver uma tamanha campanha e esta propaganda, com esta profundidade, com esta intensidade, é porque há aqui algo que está muito importante em causa. E é isso que nos remete para aquilo que é a atualidade deste momento, como eu dizia há pouco, desta fratura aberta. A segunda nota tem a ver que tenta-se a todo o custo fazer o isolamento da Rússia. Repare-se, nunca talvez um país tão grande, na nossa memória, tivesse a ser sujeito de uma campanha de hostilização e isolamento tão grande como está a ser feita a Rússia. Porque nós assistimos a bloqueios, a tentativas, a sanções cada vez mais recorrentes a vários países, mas nunca a um país com a dimensão como aquela que tem a Rússia. E aquilo que ela representa na economia mundial, no setor energético, como potência nuclear que é. Portanto, isto coloca-nos noutra fronteira. Isto é algo inaudito. E eu queria dizer que a contradição de fundo que existe entre aquilo que é a chamada comunidade internacional, eles arrogam-se o direito de chamar, nós somos a comunidade internacional condena, a comunidade internacional considera, a comunidade internacional impõe as regras a que todos devem depois cumprir e impõe as sanções extraterritoriais, porque depois quem não cumpre as sanções que nós determinamos contra a Rússia também come por tabela. Portanto, há um problema de fundo entre esta comunidade internacional e aquilo que são as aspirações da grande maioria, da esmagadora maioria da população do planeta. Mas o momento atual não é só isso. O momento atual também nos mostra que esta dita comunidade internacional, que no fundo se resume à tríade imperialista e os seus acólitos, vá lá, Japão, Estados Unidos, União Europeia, mais 2, a Austrália, a Coreia do Sul, mais alguns países, poucos, um grupo restrito, poderoso, mas restrito. A questão que se coloca é que, no plano daquilo que é a relação de forças, no plano político, diplomático, económico, comercial, as tendências não lhes são favoráveis. E daí esta pressa e esta exaltação. E as sanções são contraproducentes. Nós cada vez mais assistimos ao efeito bumerangue das sanções. A países, mesmo que países conservadores, mesmo países que estão dentro daquilo que é a dinâmica capitalista,
a distanciar-se daquilo que é a aplicação das sanções, a reservarem para si espaços de cooperação bilateral e multilateral com outros atores, não embarcando naquilo que os Estados Unidos tentam impor como linha de pensamento único. Portanto, com medo que hoje é a Rússia, ontem foi Cuba, a Venezuela, o Irão, a Síria, mas amanhã podemos ser nós. Eles sabem bem, eles estão a ver o filme. E por isso estamos a assistir, como já foi referido aqui, àquilo que é os processos de alargamento de organizações como a de Cooperação de Xangai, como os BRICS e outras organizações. Portanto, mostrando aquilo que é uma trajetória de declínio relativo do imperialismo. Portanto, isso está em causa também aqui nesta guerra. Depois queria dizer que há um perigo terrível de escalada e que as pessoas estão a ser enganadas sobre os reais perigos que corremos. Aquilo que está a ser feito em relação a uma potência nuclear estruturante do equilíbrio mundial, a Federação Russa é uma potência nuclear, é a única potência que faz o equilíbrio de forças com os Estados Unidos e com o Bloco da NATO. Não é a única potência nuclear, nós sabemos que há 12 ou 13, mas é realmente aquela que está a um nível de paridade com os Estados Unidos. É aquela que tem o poder para destruir completamente os Estados Unidos. Portanto, e aquilo que está a ser feito em relação a uma potência nuclear é inaudito. Está-se, e eu não estou-me só a referir àquilo que começou a ser feito em 2022, aquilo que já vem de trás. Até antes do próprio golpe da Maidan, mas depois, particularmente depois. Todo o processo que decorre a partir daí, que vem crescendo e que nos traz agora a esta situação. Portanto, está-se, no fundo, a testar as linhas vermelhas de uma potência nuclear. E já se foi muito mais longe, na minha opinião, do que aquilo que aconteceu em 62 na crise dos mísseis em Cuba. Já se está muito mais longe. Reparem, as bases aéreas onde a Rússia tem aviões estratégicos com capacidade de transporte de armas nucleares foram já bombardeadas várias vezes. Podemos dizer que um alvo nuclear da Rússia foi alvo de ataque. Portanto, está-se claramente, intencionalmente, a experimentar as linhas vermelhas. E, ao mesmo tempo, espalhando uma narrativa infernal de que a direção russa quer andar a bracejar e a bramir aí com a arma nuclear. É claro que há depois alguns dentro da Rússia que vão por esta via não recomendável, porque dão armas ao inimigo. Mas não se pode dizer que seja a direção russa que está a esbracejar com a arma nuclear. Não. Os Estados Unidos é que intencionalmente estão a colocar aquele país, uma potência nuclear, contra a parede, e toda a postura dos Estados Unidos é uma postura de baixar o limiar da utilização da arma nuclear. Tem sido assim. Isso tem sido assim coerentemente seguido dessa forma. Portanto, estamos numa fase de imenso perigo. E esta escalada com as armas que hoje que se diz que não se enviam, mas que amanhã já se passam a enviar, e depois hoje já não enviamos aviões, mas amanhã provavelmente vamos enviar, ela está-nos cada vez mais a conduzir por essa escalada. É uma espiral, que não sabemos onde é que vai levar, mas muito, muito perigosa. Eu não vou alongar. A terceira nota, e é praticamente final, portanto, nós estamos aqui a palpar as linhas vermelhas, as verdadeiras linhas vermelhas. E sobre a questão que foi colocada, eu queria dizer o seguinte também. Reparem, a chantagem que é feita em relação à Rússia é uma chantagem que é feita numa posição de força. É uma posição de força que sente as fragilidades da Rússia, internas da Rússia. Claro que a Rússia não é a Rússia de Yeltsin 92, 93, de Yeltsin, de Chubais, de Gaidar, que sai de um colapso soviético profundamente enfraquecida. E esse enfraquecimento depois faz um percurso de uma década que é uma década de abismo. Há uma recuperação relativa da Rússia. Portanto, não queria ser mal interpretado aqui. Mas os Estados Unidos entendem que têm a iniciativa ainda neste processo de hostilização e de chantagem em relação à Rússia. E, com isto, tentam instabilizar o país. Há aqui um programa mínimo e um programa máximo. O programa mínimo, e ele foi dito pelos próprios, não estou aqui a desvendar nenhum segredo, o programa mínimo é enfraquecer ao máximo a Federação Russa.
levá-la para um processo de desgaste e enfraquecimento que a possa tornar controlável para as tarefas que depois têm que ser resolvidas na Ásia. Há uma questão que preocupa imensamente os estrategas em Washington. É esta articulação Moscovo-Pequim. E em tempos até se falava de um eixo Pequim-Moscovo-Berlim. E para isso era preciso cortar Berlim de Moscovo. E isso foi literalmente feito, até com os bombardeamentos dos gasodutos, as explosões dos gasodutos. Portanto, esta questão dos Estados Unidos não dominarem a cooperação estratégica, com muitos motivos também que há de diferença, entre a Rússia e a China, apoquenta e muito. E muito. Portanto, e a perspectiva então que foi feita é esta hostilização persegue objetivos mínimos e objetivos máximos. Objetivos máximos, no limite, uma mudança de poder e o tal inconfessável objetivo que só de vez em quando, como o periscópio de um submarino, é que vem à superfície. Mas de vez em quando vem à superfície e ele é explicitado, que é o desmembramento da Federação Russa. Era isso que se perseguia logo a seguir ao fim da União Soviética. Era isso que se perseguia nos anos 90 com as guerras no Cáucaso, nomeadamente na Chechênia e já no Daguestão, quando Putin assume a presidência. Era isso que se assume, era isso que se pretende em última análise, em última instância, nesta situação atual. Com o alargamento da NATO, com todo o processo de tentar colonização económica daquele país. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Mas há aqui uma coisa também que há que reter, fazendo um pouco o papel de advogado do diabo também. Eles são inteligentes, porque ao tentar fazer a mudança de regime, tenta-se enfraquecer, maximizar as clivagens internas. O poder do capitalismo russo não é um poder homogéneo. Há múltiplas contradições, grupos, regiões, oligarcas, etc, etc. A administração do Kremlin, que tem as suas diferenças, não é por acaso que se diz na rua as torres do Kremlin, são várias. Uma pensa assim, outra pensa assado. Há diferenças. Portanto, esta campanha de hostilização, de demonização da Rússia, conduzida há anos a fio, de humilhação pública, visa condicionar estas clivagens, instrumentalizar estas clivagens e, dois efeitos, ampliar aquilo que são os medos do setor pró-ocidental, pressioná-los, aqueles que estão mais aptos e virados para acordos, aqueles que sentem mais aquilo que é o corte, que se queira ou não é um dado objetivo, há um corte agora, com as sanções, com a confiscação ou o bloqueio das reservas, não só do Estado, mas também de oligarcas, de empresas, tudo isso. Portanto, este corte existe. Ele não é absoluto, mas ele existe. Portanto, e esta pressão tenta-se fazer ao máximo sobre estes setores, que são setores muito vulneráveis. Mas há outra coisa que também se tenta fazer, e os Estados Unidos também o estão a fazer. Há outro setor que diverge num sentido oposto. E esse setor, não negando, porque não o pode fazer, não negando a história de 70 anos soviética, porque não o pode fazer, porque isso não é aceito pelo povo, e porque isso é um tiro, não nos pés, mas no coração, não o pode fazer. Não é por acaso que hoje se discute, novamente, hoje, 2023 e não 2013, se discute, novamente com novo vigor, voltar a chamar Stalingrado à atual Volgogrado. É só um exemplo. Podia dar mais exemplos. Mas há um setor que, não negando tudo o que é a história soviética, olha mais para todo o passado majestoso imperial da Rússia. Portanto, e o velho vírus do chauvinismo também está a levantar a sua asa. Não o podemos deixar de o ver. E é claro que quando Washington pressiona Moscou, também está a fazer que isto desponte. Porque eles inteligentemente sabem que isto é um fator em que, por um lado, agrava as clivagens, por outro lado, a prazo,
enfraquece o país. Enfraquece o país e eles apostam nisso. Isto é velho como a história. É velho como a história. Portanto, e é nesta perspectiva que eu, na intervenção inicial, tendo em conta todos estes fatores e a complexidade desta guerra, e sabendo que quem foram os principais autores e promotores da situação que foi criada, e lembrando ainda, faço aqui esta ressalva, que hoje já se confessa abertamente que os acordos de Minsk não eram para cumprir. Portanto, a oportunidade que foi dada e que a direção russa era a via que a direção russa gostaria. Porque era a via que permitiria voltar a um status quo que existiu na Ucrânia até 2013, 2014. Porque o presidente Yanukovych, que representava, ele foi eleito com a maioria dos votos do povo ucraniano, mas o esmagador apoio que tinha o presidente Yanukovych era na zona sul e do leste da Ucrânia. E é isso que foi quebrado com a Maidan. E é isso que foi ostracizado e que foi depois completamente erradicado. Ao ponto de hoje, como se sabe, todos os partidos da oposição na Ucrânia terem sido suspendidos e liquidados. Todos. Eu já não falo dos canais de televisão. Ninguém fala disto em Portugal. Há alguns colunistas em Portugal que até consideram que não há um problema de nazifascismo na Ucrânia. E que o ignoram. Portanto, nós por um lado, temos esta situação de Minsk. Portanto, não era para cumprir. Portanto, partiu-se para uma fratura aberta da Ucrânia, para a divisão da Ucrânia. Por outro lado, há também esta ideia de que a Rússia, antes de 2022, no final de 2021, fez um ultimato, não lhe chamando um ultimato, mas era como com um ultimato. Colocou uma série de condições muito vigorosas para salvar a paz na Europa. No fundo, condensou aquilo que tinha estado a dizer de forma aberta e frontal, pelo menos desde o discurso de Putin em Munique em 2007. Pelo menos desde 2007. Que era, precisamos de voltar àquilo que está inscrito na OSCE, na Carta da OSCE, antes, como foi lembrado aqui, no Acordo de Helsínquia, de 75, que é esta ideia de que a segurança é indivisível, é para todos. Vocês não podem conquistar a vossa segurança à custa da nossa insegurança. A NATO não se pode alargar, reservando para si aquilo que eles chamam a sua segurança, nós sabemos que não é assim, à custa da nossa insegurança, da nossa ameaça existencial, mais do que isso. Portanto, e a Rússia colocou, como é que sabido, em dezembro de 21, um conjunto de condições. Portanto, não adesão da Ucrânia à NATO, desmilitarização da Ucrânia, portanto não poderia haver ali armas ofensivas e até a própria reversão, não total, mas a reversão em certo sentido daquilo que foi o alargamento da NATO, restabelecendo o status quo de 1997. Portanto, lembremos que em seu tempo foi dada a promessa à última direção soviética e à primeira direção da Federação Russa que a NATO não se iria expandir nem uma polegada. E estes documentos hoje existem. Eles saíram dos arquivos, foram desclassificados e mostram que essas garantias foram dadas ao mais alto nível. Mas os russos e os soviéticos não quiseram que houvesse um papel escrito. Foi tudo... É claro, os papéis escritos também se rasgam, não é? Os Estados Unidos são peritos nisso. Portanto, e a própria Maidan aconteceu um dia depois de se ter rasgado um papel que estava escrito, não é? Mas havendo escrito poderia ser uma garantia mais sólida, mas isso vale o que vale. Portanto, tudo isso nós todos conhecemos aqui. Quando eu há pouco dizia que não são claros os objetivos, eu referia-me os objetivos da chamada Operação Militar Especial. Esses em concreto é que nós ainda não conhecemos. Quais são? Onde é que para a operação? Vai até onde? Que objetivos é que coloca? Porque há objetivos gerais, nós conhecemos, foram colocados, mas eles são execuíveis. O que é a desnazificação? O que é que ela implica? Portanto, embora elas pareçam estar soldadas numa só. Portanto, e é aqui que não é claro. Não é claro. Portanto, e esta discussão existe também. Esta discussão existe.
Dentro da própria Rússia existe também. Nós ainda não vimos, quiçá vamos ver mais à frente, sabemos que há uma fortíssima pressão. Um poder agora em situação de guerra que se arroga tudo na Ucrânia. Numa situação de guerra, portanto é o pretexto último para impor toda uma verdadeira ditadura sob uma máscara democrática, uma fachada democrática. Mas ainda nós não vimos ainda o rosto da oposição na Ucrânia. O rosto do povo ucraniano que não se reveja nesta lógica manicaísta, suicida em relação ao país, ao próprio país, ao seu futuro, à sua paz. Nós ainda não vimos. Portanto, mas haverá setores, admito, haverá setores que veem esta saída não necessariamente através de uma adesão e incorporação só dentro da Federação Russa de uma série de regiões. Mas isto é fazermos um exercício especulativo. Eu não vou dizer mais do que isso, porque hoje no terreno ainda, se nós virmos no terreno, a própria questão do Donbass, no terreno, ainda não está resolvida. E essa foi a questão que está no âmago desta situação. A guerra no Donbass, que começou não em 22, não com a intervenção militar russa, mas começou com a intervenção da junta de Kiev, a junta golpista em Kiev. Quando houve uma sublevação daquelas populações, decidiu avançar com as Forças Armadas, chamando-lhe a isso uma operação antiterrorista. Portanto, é dentro desta grande complexidade, em que se jogam aqui vários tipos de grandes contradições, em que há uma faceta externa e há uma faceta interna também, que eu colocava há pouco, de que nós não conhecemos até ao fim quais são os objetivos da agenda para esta operação da direção da Federação Russa. Pronto, basicamente era isto. Obrigado. Bom, eu penso que já houve resposta às questões que foram colocadas e penso que resposta completa. Eu acrescentaria só em relação à questão em questão está a ouvir? Está-se a ouvir? Em relação à questão que foi colocada sobre os objetivos da Rússia, eu diria que a questão começa efetivamente por uma coisa que me preocupa muito e penso que tem que nos começar a preocupar muito. Precisamente quando o que nos interessa é saber o que é que vamos fazer todos no futuro. Obviamente que eu pessoalmente, como já afirmei, não tenho dúvida nenhuma que esta guerra tem que acabar o mais depressa possível, digamos, porque se efetivamente não se travar a escalada não vai sobrar nada, a julgar pela capacidade imensa que existe de destruição em todos os arsenais, quer da Rússia, quer dos Estados Unidos, quer de muitos outros países que agora já têm poder nuclear. Portanto, se nós quisermos acreditar que vai haver futuro, temos que começar a pensar nesse futuro, não é? E o futuro tem que ser construído com todos, não é? Sejam euroasiáticos, europeus, temos que saber todos construir um futuro e um futuro diferente, um novo mundo que tem que nascer e vai nascer já está a nascer, já de certa forma já existe. Só para dizer que o mundo já não é unipolar, já é multipolar há muito tempo, quer economicamente, quer até mesmo militarmente. Não é? E até no poder nuclear já não é unipolar, já é multipolar há muito tempo. O problema que nós temos, e esse é que é o problema importante, é que o facto de saber o que é quais são os objetivos à partida sabemos mais ou menos quais eram. À partida, as razões essenciais foram a intenção de inscrição de aderir à NATO por parte da Ucrânia e o não cumprimento dos acordos de Minsk. E esse é o problema mais complexo, porque na realidade não são só os acordos de Minsk que não foram cumpridos.
neste mundo que nós conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial para cá, e podíamos ir se calhar muito mais longe, mas na Segunda Guerra Mundial para cá há praticamente a nível um avanço civilizacional imenso que está vertido na Carta das Nações Unidas, que é considerar que a guerra já não pode ser considerada como a política por outros meios, justificar a guerra com a condução da política por outros meios. Aquilo que se diz na Carta das Nações Unidas é que a guerra não pode ser utilizada como instrumento da política e só deve ser utilizada para a defesa coletiva, do coletivo, e portanto isto está escrito de uma vez por todas, mas não foi cumprido. E nada do que está acordado está cumprido. E portanto o que nós temos que pensar é que o novo mundo em que temos que começar todos a pensar, temos que ter capacidade para encontrar soluções que efetivamente os mais poderosos não possam ignorar a existência da lei e fazer leis para eles próprios as não cumprirem. Portanto, nós temos que criar uma ordem mundial que seja também capaz de cumprir e fazer cumprir os diferentes acordos, porque plataformas de entendimento e acordos nós temos tido imensas. E como já acabei por, na minha intervenção, referi, já tivemos um período de desanuviamento, em que tudo parecia que íamos caminhar para um mundo novo. Portanto, é possível voltarmos lá. E voltarmos lá e voltarmos cá. Disse. Muito obrigado aos oradores que convidamos para hoje. Penso que foi uma boa ideia, porque penso que estamos todos de acordo em que valeu a pena estarmos aqui neste fim de tarde. Penso que aprendemos alguma coisa, pelo menos. Agradeço muito aqui aos nossos amigos que estiveram na mesa, e quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palmas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.